Olá, galerinha. Nesse vídeo nós tentaremos entender como calcular a mediana quando os dados estão dispostos em uma tabela com intervalos de classe, né? Ou seja, numa tabela similar à que nós estamos apresentando aqui agora. Então, se você tem os dados que estão dispostos numa tabela com intervalo de classe, como essa que nós estamos apresentando aqui agora, como que a gente pode estar encontrando a mediana, né? Então, de que trata essa tabela, né? Aqui nós temos uma pesquisa que foi feita no grupo de 20 pessoas e as pessoas forneceram nessa pesquisa a sua renda, né? Então, por exemplo, a primeira linha significa que tem 4 pessoas que têm renda entre 800 e R$ 1.000, tá? E assim sucessivamente. Bom, como é que a gente vai tentar encontrar a mediana aqui agora usando algum procedimento lógico, tá ok, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar é que para encontrar a mediana, eu estou atrás de achar aquela medida que separa os dados em 50% atrás e 50% na frente, tá ok? Então, o primeiro procedimento é, como eu tenho 20 elementos, tá certo? Eu vou pegar 50% de 20. 50% de 20 é 10. Significa que eu quero um valor que relativamente, né, divide os dados em duas partes, até 10 e de 10 para frente. Bom, como aqui a distribuição é no intervalo contínuo, o procedimento é um pouquinho diferente quando a gente fez sem intervalo de classe, ok? A primeira coisa que a gente vai tentar identificar é a classe onde a mediana estaria. Para isso a gente vai usar aqui a chamada frequência acumulada, aquela frequência dos valores acumulados. Qual é a frequência acumulada nessa classe? Como aqui o valor é 4, a frequência acumulada é o próprio 4. A frequência acumulada nessa classe é você pegar essa frequência e somar com a anterior. Então 2 mais 4, 6. A acumulada dessa classe é 3 mais 2 mais 4. É somar tudo que está para trás. Então 3 mais 2, 5, mais 4 dá 9. Observe que quando a gente está calculando a frequência acumulada, nós ainda não chegamos nem em 10 elementos até aqui. Então significa que essa classe não pode conter a mediana, porque nós não chegamos a ter os 10 elementos mínimos que correspondem a 50% dos dados. Quando eu vou para a próxima classe e vou fazer a acumulada, 3 mais 9 dá 12, significa que você aqui já passou pelo 10º elemento. Portanto, a classe que contém a mediana deve ser essa. Então, a primeira coisa é a gente especular onde a mediana estaria. Então, essa aqui é a classe mediana. Classe que contém, melhor dizendo, né? Que contém a mediana. A mediana deve, então, a renda mediana deve ser um valor entre 1.400 e 1.600. Tudo bem, então nós destacamos agora a frequência, a classe que contém a mediana, 1.400 até 1.600. Só que nós queremos encontrar a mediana não simplesmente pegando o elemento que está aqui no meio, nós queremos pegar utilizando uma determinada lógica. Qual é a lógica? Observando o que nós já acumulamos para trás. Então, nós já acumulamos anteriormente 9 elementos e a gente quer chegar na metade, que é 10. Então, observe que de 9 para 10, a gente só teria que dar mais um passozinho dentro dessa classe. Então a gente vai pegar isso aqui proporcionalmente ao tamanho da classe. Observe que o tamanho dessa classe, né, a amplitude da classe, que eu vou chamar de H, tá? H é a amplitude da classe é 200, né, que é o tamanho. De 1.400 até 1.600, esse tamanho é 200. E quanto que a gente vai andar nessa classe? A gente vai andar proporcionalmente o que falta para chegar na mediana. Então, como eu estou em 9 e quero chegar em 10, eu não vou andar muito, eu vou andar só um pouquinho. Então, basicamente é proporcional. Então, é como se fosse uma regra de 3, onde você vai pensar que o tamanho da classe é 200, correto? E nessa classe que tem um tamanho 200, quantos elementos você tem nessa classe? Você tem 3 elementos. Então, esse 200, a amplitude dessa classe tem uma frequência de 3. Entretanto, para chegar na mediana, você precisa andar apenas mais um, só mais um elemento. Então, você quer andar mais um elemento, aqui seria a frequência, né? Você quer andar mais um elemento para chegar na mediana. E você vai fazer isso de modo proporcional. Portanto, aqui, quanto que eu ando, que pedaço eu pego de 200 para andar só mais um elemento proporcionalmente a 3. É claro que você poderia pensar direto. Poxa, se aqui tem 3 elementos e eu quero andar mais um, então é simplesmente pegar 1/3 do valor. Que é exatamente isso que vai acontecer aqui. Bom, fazendo aqui a regrinha de 3, o que você vai ter? Vai ter 3x igual a 200. E, portanto, x é igual a 200 dividido para 3, e 200 dividido para 3 dá aproximadamente 66,67. O que significa isso, galera? Significa que a nossa mediana, vou chamar aqui de média,
ela vai ser, ó, ela vai começar em 1.400, que é o limite inferior da classe, e eu vou andar mais um pouquinho aqui nessa classe. Quanto que eu vou andar na classe? Eu vou andar 1/3 da classe. Ó. A classe tinha ela é frequência 3, é como se eu partisse então a classe aqui em 3, e eu vou andar aqui dentro 1/3 da classe. Por que eu vou andar 1/3? Por que eu vou andar pouco? Porque só falta 1 para eu chegar na mediana. Se faltasse 2, eu ia andar 2/3. Tá certo? Então eu vou andar proporcionalmente à quantidade de elementos que tem aqui e também ao tanto que falta para eu chegar na mediana. Então eu vou andar esse pedacinho, essa é uma relação bem intuitiva, né? Eu vou pegar o 1.400 e somar com essa proporçãozinha. 1/3 de 200 e 1/3 de 200 é 66,67. Então o nosso valor razoável para ser a mediana será o valor de 1.466,67 centavos, tá certo? Então seria essa renda, né? Qual é a interpretação? Que 50% das pessoas desse grupo, né? 50% das pessoas desse grupo tem uma renda até de 1.466,67 centavos. Bom, então eu posso fazer isso sem uso de fórmula, né? Só da parte intuitiva e utilizando a regra de 3, como eu fiz aqui. Como também a gente pode deduzir uma fórmula, tá? Então vamos pensar agora que a gente quer deduzir uma fórmula aqui generalizando. O que acontece? Primeira coisa, você tem que achar a classe onde está a mediana. E aí, para achar a classe onde está a mediana, você tem que fazer esse procedimento, dos 50% do elemento. Por que 50%? Porque a mediana divide os dados ao meio. Feito isso, você achou a classe da mediana, você vai destacar aqui os principais elementos da classe, a frequência da classe e a frequência anterior da classe. Ok? Bom, então, o que acontece aqui? Ó? Vamos dizer aqui, esse aqui é Lzinho, med, seria o limite inferior da classe mediana. E Lzão maiúsculo, eu vou chamar de limite superior da classe mediana. O que acontece? A mediana é um valor que vai estar aqui dentro. A gente vai andar muito ou pouco a depender do tanto que falta para eu chegar na mediana. A mediana é um valor aqui dentro. Tá certo? Ela pode vir para cá, pode vir para lá, qualquer valor aqui dentro. Então, essa mediana, pessoal, que nós queremos encontrar aqui, deduzir uma fórmula, primeiro, ela vai ser o limite inferior da classe, né? Então, o limite inferior da classe mediana, somado com uma proporçãozinha desse intervalo, né? A proporção do intervalo. Bom, como é uma proporção do intervalo, você tem que pegar o tamanho do intervalo. O tamanho do intervalo aqui nós vamos chamar de H, tá certo? Então vai ser uma proporção desse intervalo H. Que proporção? Ora, essa proporção vai estar relacionada com a frequência da classe, que eu vou considerar como se fosse o meu total aqui, a frequência da classe, e aquilo que falta para chegar na mediana. Mas o que falta para chegar na mediana? Bom, a mediana é 50% dos dados, né? Um valor que deixa 50% dos dados para trás. Então, eu vou pegar esse 50% de N aqui, ó, 50% de N, e eu vou olhar o que eu andei antes de chegar na classe mediana. E isso é representado por quem? Pela frequência acumulada anterior. Então, eu vou subtrair isso da frequência acumulada anterior, tá certo? Então, isso significa que eu estou pegando metade dos meus dados e subtraindo de tudo que eu acumulei até chegar na classe mediana. Essa relação, então, é a fórmula, né, para calcular a mediana. Né? Vamos ver no nosso exemplo como é que era no nosso exemplo, como é que as coisas andavam no nosso exemplo. O limite da classe era de 1.400 até 1.600, correto? Então, como é que eu pego esses elementos? A mediana seria limite inferior da classe, 1.400. Mais, a gente calculou anteriormente, 50% de N deu 10. Né? Menos, se a gente voltar aqui, ó, frequência acumulada anterior deu 9. Então, menos 9. Frequência da classe deu 3. Então, dividido pela frequência da classe, que é 3, e a amplitude da classe, que era 200. Ok? Então, quando você faz essa continha aqui, você vai obter os mesmos 1.466,67 que você obteve anteriormente. Então, essa relação é uma maneira mais intuitiva, né? Mais razoável de se encontrar a mediana. Ou seja, você quer encontrar um valor aqui dentro, entretanto, você não sabe direito qual o valor certo. Por quê? Porque quando você está numa distribuição com intervalo de classe, você sabe que aqui dentro tem 3 elementos que têm renda variando de 1.400 a 1.600, mas você não sabe qual é o valor dessas rendas. Então você perdeu essa informação do valor exato das rendas. Portanto, você vai agora, né, trabalhar com a ideia mais intuitiva. Tá? Então, para fechar, vamos fazer aqui mais um exemplo para fechar a compreensão. Digamos que isso aqui seja o preço de determinados produtos em lojas diferentes. Você pesquisou 34 lojas e o preço desse produto ficou variando
conforme esses intervalos de classe. Eu quero encontrar aqui o preço mediano, né? Então, como eu quero encontrar o preço mediano, o que eu faço? 50% do N, 50% de 34. 50% de 34 é igual a 17. Então, esse é o primeiro procedimento. Segundo, eu calculo aqui a frequência acumulada. Tá certo? Então, eu vou calcular aqui a frequência acumulada. 7, 5 mais 7, 12, 8 mais 12, 20, 2 mais... não preciso fazer todas. Por quê? Porque a metade dos dados dá 17. Então, se você observar nessa classe, você não chegou ainda na metade dos dados, porque deu 12 acumulado até aqui e você quer 17. Porém, na outra classe você já pulou para 20. Então, isso significa que nessa classe você chegou na metade dos dados, que era 17. Logo, a classe mediana é de 100 a 120. Essa é a classe mediana. Então, a primeira coisa é encontrar a classe mediana, tá bom? Mas isso também é muito tranquilo. Segundo, se você for fazer por regra de 3, você vai fazer o quê? Você vai pensar da seguinte forma. Qual o tamanho dessa classe? De 100, essa é a classe que está mediana, de 100 para 120. O tamanho dessa classe, a amplitude dessa classe é 20. Então você vai montar a seguinte regra de 3. 20 está para a frequência da classe, que é 8. Né? Da mesma forma aqui. Bom, aí eu tenho que olhar o seguinte. Quanto que falta para eu chegar na mediana? Ou seja, se você observar a frequência anterior à classe, você só tinha 12. E você quer chegar onde? No 17. Então falta 5 para chegar no 17. Portanto, esses 5 equivale proporcionalmente a quanto aqui dentro? Falta 5 para chegar no 17. Que é a frequência, é o 50% do N menos a frequência anterior. Feito isso, você tem a regra de 3 estabelecida, 8x igual a 100. Portanto, x é igual a 100 dividido para 8. E 100 dividido para 8 dá 12,5. Né? Conclusão, a nossa mediana será limite inferior da classe, que é 100, mais 12,5, portanto, 112,5. Isso significa que o preço mediano é de R$ 112,50, ou seja, metade das lojas tem um preço de até 112,5, ou inferior ou igual a 112,5, tá ok? Bom, se você quisesse utilizar a fórmula da mediana que a gente deduziu, como é que era a fórmula? Era limite inferior da classe, né? Limite inferior da classe mais, né? 50% de N menos a frequência anterior. Tudo isso dividido pela frequência da classe mediana. Isso aqui também é da classe mediana. Tudo isso multiplicado pela amplitude da classe. Portanto, você iria trabalhar da seguinte forma. Limite da classe mediana, 100. Né? Mais 50% de N, 17. Frequência acumulada anterior, 12. Dividido pela frequência da classe, que é 8. E a amplitude da classe, que é 20. Então, também sai fácil, você faz a continha e você vai obter o mesmo valor de 112,5 para a mediana. Tá certo, pessoal? Então, essa é a ideia de se encontrar a mediana para dados que estão numa distribuição de frequência com intervalo de classe. A gente vai ver nos próximos vídeos que, na verdade, essa mesma ideia ela pode servir para qualquer percentil, quartil, decil, tá, okay? Qualquer quantil. Basta você trabalhar com a mesma interpretação e substituir aqui os 50% pelo percentual que você deseja. Tá? Mas isso fica para os próximos vídeos. Espero que vocês tenham compreendido aí e até a nossa próxima videoaula.